Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Dani, começando mais um episódio da nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção. E hoje nós vamos gravar sobre o ramp-up do vendedor, né? Como é que a gente consegue garantir que o novo profissional, o novo vendedor, consiga alcançar a alta performance e rapidamente, né, Dani? Quanto mais rápido ele tiver na alta performance, melhor para a empresa, certo? É isso aí. As empresas elas tendem a avaliar se a contratação foi bem feita ou não pelo resultado do vendedor no período de experiência, vamos dizer. Né? Ele batendo meta no período de experiência, ele atingindo o mínimo ali para se pagar no período de experiência, esse cara tende a ser efetivado, vamos dizer assim, né? E quando isso não acontece, né, muitas vezes o pessoal acha que o recrutamento e seleção foi mal feito, que o processo falhou em algum momento e tal, e muitas vezes o processo foi bem feito, né? Foi tudo ok, o cara tinha perfil, o cara, né, tinha tudo para conseguir performar, mas entrou na empresa e de repente o gestor dele estava super atarefado, não conseguiu dar atenção devida, não teve o treinamento que ele precisava no primeiro mês, aí ele deu uma patinada no primeiro mês, no segundo mês começou a fazer alguma coisa de resultado e não conseguiu ganhar comissão, já desanimou, e no terceiro mês ele já estava mais olhando para mercado para tentar uma recolocação, né, Atualizando o currículo, né? do que efetivamente tentando dar resultado para a empresa, né? Porque ele percebeu, né, que muitas vezes o que foi vendido para ele na entrevista, de dá para vender isso, dá para vender assado, dá para ganhar tanto, ele se vê num lugar que não tinha o suporte necessário para ele fazer o trabalho bem feito, né? E muitas vezes a E gente acaba perdendo profissionais brilhantes aí, né, que tinham tudo para dar certo, porque foi contratado na hora errada, não tinha ninguém para dar suporte, não teve treinamento, não tinha material para ele começar a trabalhar direito. Já vi até isso acontecer, né? O cara foi sim, sim. contratado, né? Puxa, não Você tem. acha, você acha, Dani, na tua visão, que o vendedor ele pode se sentir enganado? Cara, enganado pode ser uma palavra forte, né? Mas Tá. eu acredito que muitas vezes o que a empresa passa na entrevista, nem sempre ela entrega como como prometeu, né? Não, aqui você vai ter suporte, você tem treinamento, você vai ter material, você vai ter verba, você vai ter isso e aquilo. Daí o cara começa a pedir, né? Não tem treinamento durante o período de experiência, não tinha material para ele trabalhar, né? E a gente tem um monte de lead, fica tranquilo que você vai ser munido de lead para trabalhar, e de repente, puta, veio 2 leads por semana, o resto você tem que prospectar sozinho. Então, muitas empresas aí pintam um cenário na hora da entrevista e quando o vendedor entra, não é bem assim, né? E é Tá. normal o vendedor ficar desanimado, né? Quando ele tem uma expectativa, né? E a empresa, né, que foi quem criou essa expectativa, não entrega a parte dela, né? Cara, você já começou o episódio já distribuindo conteúdo. Segura um pouco aí. Segura essa. Gente, hoje o homem tá que tá, hein? Hoje o cara quer falar demais. Então segura aí, calma. Vamos começar pelo começo. Vamos dar um passinho pra trás aqui, tá? Vamos lá. Quero te ouvir, na tua visão, o que que é, como é que a gente pode definir rapidamente ramp up? De repente a gente está com um amigo ouvinte que não está familiarizado com o termo, como é que a gente pode explicar o ramp up para ele? Cara, o ramp up ou rampagem, né? É você fazer o vendedor performar o mais rápido possível, né? Porque o termo rampar, né? O gráfico, né, de faturamento do vendedor está aqui, né? A gente quer que ao invés dele vá crescendo devagarzinho, né, ao longo do tempo, até chegar aonde ele precisa, né, seja uma rampa íngreme, né, que ele consiga Tá. acelerar o resultado dele o mais rápido possível, começar a bater meta, né, trazer faturamento para dentro da empresa
o quanto antes, né? Tanto Certo. para a empresa ter o resultado, né, da contratação, né, não ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o vendedor, né? Ele já consegue se pagar. E para o Tá, vendedor começar a ganhar comissão logo, né? O vendedor tá. também não ficar só com o fixo e tal e embalar, né? Uma vez que ele consegue rampar rápido, ele fica focado, né? Ele tem um período de experiência aí já de entrega de resultado, né? Não de tentativas. Eu acho que o principal ponto é que quando a empresa tem o ramp-up desenhado, porque ele não é só o ato de fazer o vendedor vender para ganhar comissão. Isso, óbvio, quando a gente olha para o candidato, né, para o novo vendedor do time, isso é importante, evidente, vai compor a remuneração dele. Tem empresas que trabalham com um fixo garantido nos 3 primeiros meses, que é justamente para apoiar o ramp-up. Mas eu quero dar um passo para trás, eu quero falar do acolhimento, né? Pô, o vendedor está chegando na empresa, ele tem ali uma série de dúvidas, de medos, de insegurança. A primeira semana de todo mundo, de qualquer profissional, dentro da empresa é sempre a pior semana. Porque, cara, você não conhece ninguém, você está num ambiente que todo mundo se conhece, que todo mundo se fala. Então, quanto mais você cuidar deste profissional, né, desta profissional que está entrando no teu time, mais essa pessoa vai se sentir acolhida. Consequentemente, Exatamente. menos ela vai se arrepender. É o que a gente chama em vendas, né, Dani, de dissonância cognitiva. Que é aquela pulguinha atrás da orelha ali que você fica, putz, será que eu fiz certo em comprar esse tênis? Em comprar essa bicicleta? Será que eu fiz certo em entrar para trabalhar nessa empresa? Quer dizer, você diminui essa dissonância. Acho que o segundo ponto, né, Dani, é você ter você entender, por exemplo, quais são as ferramentas que o teu vendedor vai usar, né? Então, pô, ele está trabalhando dentro da empresa, então tem cadeira, mesa, computador, fone de ouvido, tem ali o stack de ferramentas para ele trabalhar, né? Ele chegou, primeiro, ele tem que ir no RH para fazer algum tipo de cadastro, ou ele tem que, por exemplo, ir no TI para pegar uma máquina, para fazer e-mail, para ter o acesso do CRM. O que ele precisa percorrer logo no primeiro dia para ele conseguir estar ativo, né? Segundo, como é que a gente pode fazer a apresentação dele para o time, né, Dani? Tipo, pô, como é que eu vou reunir todo mundo vai se apresentar, vai ser uma coisa mais informal, mais no final do dia, vai ser uma coisa formal, efetivamente, com uma cerimônia, sim ou não, depende o porte, depende o estilo da empresa, né? E aí sim, aí a gente mergulha na parte de treinamento, né? Como é que ele vai ser treinado? Ele vai ser treinado primeiro no produto? Será que ele vai ser treinado primeiro comercialmente? Quanto tempo de treinamento, né? Como é que a gente pode acolher e ao mesmo tempo subsidiar esse profissional para que em 10 dias, por exemplo, ele possa estar apto a atender um cliente sozinho, a fazer uma ligação e tudo mais. E eu acho que o terceiro ponto aí que eu colocaria, Dani, eu já vou abrir aqui para você fazer seus comentários, é a gente entender como vai ser distribuído as oportunidades de negócio, né? Você comentou a empresa que promete chuva de lead. Eu chamo isso de chuva de lead. Aí, vem para cá que aqui tem lead a dar com pau. E quando o cara chega, não é bem assim. Então, como é que funciona? Ele vai ter acesso a uma carteira de clientes inativo, né? Ou não? Ele vai ter que prospectar? Tá? Ele está sendo treinado para prospectar? Como é que ele vai se comportar ali na primeira, na segunda, no primeiro mês? Na minha concepção, quanto mais você colocar energia no ramp-up, nesse acolhimento do vendedor no primeiro mês, mais rápido você garante o sucesso dele dentro da empresa. E tem uma dica que eu vou deixar para o final. Dani, eu não vou contar agora, eu vou segurar a nossa audiência aqui, porque eu vou contar uma dica que eu estava num cliente nosso e essa pessoa me deu uma dica sobre comportamento do ser humano que vale a pena a gente trazer aqui para o ramp-up, né? Mas queria abrir para você, cara, em cima disso tudo que eu falei. Me conta, o que você acha? Então, quando o vendedor entra na empresa, né, ele tem que ter, a empresa tem que ter mapeada os passos que esse cara precisa dar, né? Então, hoje em dia, né, o mínimo que uma empresa tem que fazer, né, é uma integração decente, né? E a integração é contar um pouquinho da história da empresa, falar um pouquinho sobre o organograma da empresa, quem é o dono, né? As perguntas que se algum cliente fizer, né, e ele não souber responder,
vai ser muito feio, né? Então ele precisa estar minimamente integrado, né, naquele novo ambiente, né? Então ele precisa entender um pouquinho da história da empresa, organograma da empresa, propostas da empresa, que tipo de problema a empresa resolve, qual é o perfil de cliente que a empresa atende, quem são os principais clientes que essa empresa atende, até para poder falar isso no seu pitch, né? E aí, né, todas essas coisas que você falou, como acesso às ferramentas que vão usar, eu já vi vendedor entrar em empresa, né, e ficar uma semana, quase 2 semanas, sem as pessoas criarem um e-mail para o cara, É né? Então, complicado. puta, o que esse cara vai fazer? Né? Demora para vir o celular, demora para vir o e-mail, é, usa o CRM do cara que tinha sido mandado embora antes dele. Então, tipo, fica uma zona, né? O cara ele entra no negócio e tá tudo bagunçado, né? Não tem aquele negócio de, puxa, vou começar um negócio do zero, deixa eu começar organizadinho, né? Já chega na zona, né? E essa insegurança, né? Essa questão de, puxa, estou num ambiente novo, né? Tá todo mundo performando, tá todo mundo na correria e eu não sei onde é o banheiro, eu não sei que hora que o pessoal para almoçar, eu não sei se pode sair tomar café a qualquer hora, se eu não sei nada, né? Então precisa Uhum. ter alguma coisa que ajude essa pessoa a se sentir um pouquinho mais em casa, né? E o que o pessoal faz muito é usar os padrinhos, né, os mentores, qualquer coisa do gênero, né, que é Tá. uma pessoa que Explica melhor geralmente, isso. né, que é uma pessoa que geralmente tem uma sociabilidade mais alta, uma pessoa alto astral, né, que vai ensinar tudo, né, vai dar o caminho das pedras aí, e vai ficar junto com essa pessoa, vai ficar meio que coladinho nessa pessoa durante aí os primeiros 15 dias, né, tirando todas as dúvidas que vão aparecendo ao longo do tempo, né, porque tem coisa que as pessoas falam, não, vai lá, conversa com seu padrinho, você tira todas as suas dúvidas, você volta para trabalhar, né? Você começa a fazer as coisas que você precisa fazer, já surgiu mais dúvida, né? Você tem que ficar indo na mesa do cara toda hora. Então, esse cara, ele tipo acolhe mesmo, você fica na sala do Do cara, na lado dele, baia do né? lado do cara, né, durante os primeiros 15 dias ali, e você fica trocando ideia com esse cara vai te ensinando, né, tudo o que precisa ser feito, de que forma vai, se precisa de alguma coisa, com quem que fala, né, os caminhos, os processos, as ferramentas, né, onde que eu tenho que pôr, a coisa burocrática, né, putz, bate ponto, qual que é o aplicativo, como é que faz, enfim, todas essas coisas, né, quando você tem uma pessoa do lado, né, fica muito mais fácil, né, e essa pessoa tem que ser escolhida com carinho, né, Tá. não pode ser o melhor tecnicamente, né, não, põe ele do Sim. lado do melhor lá, que daí ele vai aprender. Muitas vezes o melhor tá focado o tempo inteiro, nem olha pro lado, né? Daí o cara se sente, putz, eu tô incomodando o cara aqui, né? Que coisa horrível. Então a experiência de ser apadrinhado fica uma experiência, né, horrível, não rola, né? Precisa escolher bem esse padrinho também, porque o que que acontece, né, em algumas empresas? Esse vendedor, ele entra e dependendo do grupinho que ele cai, né, ele já se arrepende de ter entrado, né? Então, Uhum. assim, tem o grupinho das pessoas que são de alta performance, que estão querendo vender, que estão fazendo as coisas e tal. E tem o grupinho que eu entrei, de repente eu sentei para almoçar com o pessoal e os caras estão reclamando da empresa, estão falando mal do gestor, estão reclamando de preço, estão falando de concorrente, então só negatividade, né? Só negatividade. Esse cara já fala, meu Deus do céu, onde que eu me enfiei, pelo Onde é amor que, de Deus, né? exatamente, onde é que eu amarrei o meu burro, né? Né? E aí, tipo, putz, o cara já tá, né, já tá desanimado, já ao invés de me preocupar em bater meta, eu tenho que me preocupar em sair daqui o mais rápido possível, Uhum. né? Já vou começar a procurar outra oportunidade, né? Então, isso precisa ser bem escolhido, né? Precisa ter um treinamentinho formal, né? Uma integração que passe todas essas coisas que a gente está conversando, e precisa ter um treinamento mínimo, né, de pitch comercial, de processo comercial, como funcionam as coisas. Alguém precisa sentar com esse cara e mostrar o desenho. Inclusive algumas empresas, né, que nossos clientes aqui no Super Vendedores, eles usam o playbook de vendas, né, que é Exatamente. o livro Manual. de regras, o Isso. manual da operação comercial. Lá
vai estar o teu processo comercial desenhado, cada etapa vai ter uma explicação, vai estar a explicação de como, por exemplo, você faz a gestão do teu CRM, inclui uma oportunidade, busca um cliente e tudo mais. E você pode ter dentro do playbook até orientações para abordagem, para as etapas da venda, né? Para prospecção, abordagem, conexão, levantamento de necessidades, proposta de valor e negociação. Até onde você pode ir, quem de repente você precisa acionar. E eu já vi alguns playbooks, viu, Dani, entregando inclusive materiais de apoio, né? Então, pô, você está aqui nesse bloco do playbook que fala sobre abordagem. Então, escute esse podcast aqui do Papo de Vendedor, assista esse vídeo aqui do Daniel Mestre e mais essa videoaula aqui do canal Super Vendedores. Estou dando exemplo aqui, tá? Mas você pode ter esse playbook desenhado. Por quê? Vamos entender o seguinte: tudo isso que a gente falou, para o amigo ouvinte que de repente tem uma equipe pequena, de 2, 3 vendedores, de, sei lá, 4 vendedores, ele fala assim: meu Deus, eu, além de ser o dono da empresa, de cuidar do estoque, do serviço, da entrega, da agenda, da equipe, eu preciso agora me preocupar de recepcionar bem o vendedor, de ajudar ele nessa rampagem dele no início, né? Então ele pode até estar se sentindo mal com a quantidade de trabalho que ele vai ter ao contratar um vendedor. Diferente, por exemplo, de uma equipe com 20, 25 vendedores, com não só o RH gestor, para mas apoiar, supervisor, RH para apoiar, que aí você tem outras áreas e outras situações. O que a gente quer mostrar para vocês aqui é o seguinte: para você manter simples, né? E você vai aprimorando conforme tua empresa cresce, conforme tua equipe cresce, mas o mais importante, né, Dani? Tenha essa integração que o Dani comentou. Tenha esse ritual de kickoff, de início de contratação, de apresentação, porque você precisa cuidar muito bem do teu vendedor logo no início. Se você tem esse playbook ele pode ser construído, né, Dani? Você pode ir agregando informação nele, né? Até, e a gente já viu isso em algumas empresas, esse processo ser todo em vídeo, né? Você ter ali uma universidade de vendas para apoiar essa contratação, certo, Dani? É isso aí, né? Se você tem um suporte, né? Se você consegue trabalhar junto com o RH e tal, ou você tem um gerente de vendas que, uma vez que ele vai fazer isso para um vendedor, né? Putz, eu vou sentar com o cara e vou explicar tudo para ele. Beleza, de repente você faz isso no Zoom, né? Faz isso por Zoom, grava a ligação e toda vez que entrar um vendedor novo, você põe o mesmo vídeo para o cara assistir. Né? Boa, boa, boa. Não precisa ser formal, editado e não sei o que. Tem um monte de treinamentos que foram feitos na informalidade, né? E geraram pautas super ricas, né? Que alguém estava tomando nota, né? E falaram, nossa, você tomou nota aqui super bonitinho, né? Às vezes entra um vendedor super caprichoso, né? E tudo que o cara fala é putz, trabalho, né? Faz ali, coloca tudo no papel. Né, o gestor olha esse papel e fala, caramba, bicho, você fez uma apostila, né, você empresta isso, deixa eu levar para o RH transforma isso em PDF, pronto, né, já está semi-pronto o playbook, né, é questão de você ir aprimorando ele ao longo do tempo, né, você não deixar esse material ficar obsoleto, né, você ir lá, colocar as novas objeções, capricha um pouquinho mais, coloca o link das coisas, né, manda o marketing dar um tapa. Então, não é a coisa de 9 cabeças, não é um negócio impossível de fazer, né? Demanda um tempo, né? Mas o tempo que você gasta fazendo isso, você economiza nas próximas contratações, né? Você não vai ter que parar um dia inteiro de novo para treinar o cara novo que entrou, né? Se você tem uma série de videozinhos, se você tem o playbook desenhado, se você tem alguém que vai cuidar do cara por um tempo, isso daí facilita pra caramba o seu trabalho, né? Agora, a gente precisa olhar para isso de forma estruturada, né? Olhar e se colocar, fazer o movimento empático, né? E falar, putz, se eu estivesse entrando nessa empresa agora, né? O que eu teria que perguntar para conseguir trabalhar minimamente dentro do esperado, né? Putz, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa que a gente precisa saber, coisinhas que são específicas de cada empresa. Né? Então, quanto antes a gente conseguir deixar essas coisas na mão do vendedor,
mais rápido ele vai conseguir entender a regra do jogo, né? Porque se você demora muito tempo para ensinar para ele a regra do jogo, ele já está jogando bola faz 2 meses sem saber qual que é a regra, Uhum. né? E E, aí querer mudar ao longo do tempo, né? Começa a ficar aquele negócio, puta, mas eu estava fazendo de tal jeito, ninguém me falou que era assim, e né? você, Ele começa a trabalhar do jeito que ele acha que é o correto, né? Não do jeito da empresa. nossa senhora, e esse é o maior risco de todos. Você que está assistindo ou ouvindo o nosso episódio, não deixa o vendedor sozinho, porque senão ele vai dar o jeitinho dele. Aí, meu irmão, acabou. Fudeu, desculpa. Fudeu. O cara vai fazer do jeito dele e para corrigir vai ser muito mais difícil do que você ensinar como você acredita ser o melhor, tá? O Dani deu uma sugestão de você pegar e parar e pensar e exercitar quais seriam as perguntas que você faria, né, se você estivesse entrando na empresa. E eu digo mais. Faz o seguinte, cara, pega o teu último vendedor, o teu penúltimo vendedor que entrou na equipe, bate um papo com eles, leva pra Faz sala uma de reunião, entrevistinha. faz uma entrevista. Cara, ô Dani, você entrou aqui tem 3 meses, me conta, quais foram os 3 principais problemas que você enfrentou? Deixa a pessoa falar, né, cara? Sem dúvida, né? São essas pessoas que passaram, né, pela dificuldade, né? Sim. Eu montei agora, né, recentemente com um cliente que eu estou atendendo, a nova integração deles. E a gente fez a integração inteira baseada em pergunta, Ó, que né? legal. Então, é inteirinha baseada em pergunta, né? É igual investigação de necessidade, só que é a necessidade do vendedor que acabou de entrar. Então, é onde eu bato Perfeito. meu cartão, com quem eu converso sobre tal coisa, que benefício eu tenho, onde eu tenho que ir buscar, quanto desconta, quanto não desconta, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Todas as perguntas, né? Por mais que algumas até sejam perguntas, a gente falou, mas alguém vai fazer essa pergunta, né? Parece ser uma pergunta meio, né, que não precisa ser feita, né? Mas responde, né? Pode ser a dúvida de alguém, né? Melhor pecar pelo excesso do que deixar o negócio aberto, né? Então, a gente Isso aí respondendo virou um todas as, PDF? isso daí tá virando um slide e vai virar o treinamento, né? O RH vai fazer isso daí por 3 horas, né? A cada. Eles estão contratando aí uma média de 3, 4 vendedores por semana, né? Então, juntou ali 2 semanas, é o máximo que fica sem acontecer a integração. Junta 6, 7 pessoas, faz a integração, né? Daqui 2 semanas tem outra integração. O RH faz isso daí pessoalmente, eles não querem fazer 100% em vídeo, né? Eles querem trocar Sensacional, ideias cara. com o pessoal, né? Mas, de novo, tem, né, o RH tem 2 pessoas, uma consegue parar por 3 horas, 2 vezes por semana, para fazer esse trabalho, né? E aí essa pessoa vai para um mentor, onde vai ficar ali mais uma semana, 15 dias, né, antes de ir pro posto de trabalho, né, onde essa pessoa vai efetivamente trabalhar, né? No caso são lojas, né? Então vai ficar num período ali de mentoria, aprendendo produto, observando pitch comercial, vendo as pessoas atenderem, né? Começando a fazer às vezes a primeira parte do atendimento junto com o mentor do lado, né? Então, se aparecer alguma coisa que eu tenho dúvida, esse cara entra na frente, né? Eu começo a fazer o atendimento, até onde eu consigo ir, ok, né? Onde eu travei, entra essa pessoa para me ajudar, né? Fica uma dupla, né? Aí, a partir do momento que você consegue tocar uma venda inteira até o final, né? Joia, tá prontinho para ir para a loja que você vai atuar, né? Então ele não fica solto, né? Putz, tive o treinamento teórico na sala, já me jogaram lá, tenho que atender cliente, né? De repente no comecinho da venda eu já me perdi, não tem mais o que fazer, né? Então é legal que tenha uma pessoa do lado te dando suporte para você se sentir minimamente seguro, né? Aconteceu Tá. alguma coisa, o cara perguntou alguma coisa que eu não sei, esse mentor ou esse gestor, supervisor, entra na venda, né? Tá ali do seu lado fazendo isso, né? E você vê como foi resolvido, né? E a partir do momento que você consegue, né, tocar a venda até mais perto do final e o seu supervisor ou o seu mentor não precisa intervir tanto na sua venda, né? Você já fala assim, poxa, estou conseguindo fazer até o final, já estou me sentindo confortável, né? Então, beleza, bora para sua loja, né? Se tiver alguma dúvida, me liga, lógico,
né? E tá tudo certo, né? E durante Tá. esses 15 dias, E né, quanto que ele tempo fica leva? 15 dias, né? Então, esse período de mentoria demora 15 dias. Nesses 15 dias, Tá. se não estamos atendendo o cliente, estamos conversando sobre o produto, estamos conversando sobre as etapas da venda, estamos conversando sobre o sistema, estamos conversando sobre estoque, onde que eu pergunto, quando que entrega, como é que faz, todas as coisas do processo comercial, né? Porque Tá. tem muitas vezes que assim, tá, beleza, vendi, e agora? Né? Ah, não, tem que lançar no sistema, tem que fazer nota, mas sou eu que faço a nota? Quem faz a nota? O financeiro que faz a nota? Quando que vai entregar? Né? Porque às vezes, putz, consegui fechar. O cliente pergunta, e aí, quando entrega? Você fala, não sei nem quem é o cara da logística. Né? Não sei nem Entendi. como que eu pergunto, não sei se é transportadora própria, não sei se é... Não sei nada. Né? De novo, a gente vai perceber o que a gente não sabe na hora que Vem a aperta com o pergunta. cliente na frente. Né? Uhum. Então, é importante que durante essas primeiras vendas aí, o vendedor ele esteja minimamente seguro, né, para poder, inclusive, errar e ter alguém para dar feedback do lado e te salvar, né, entrar no meio da sua venda mesmo e te ajudar, né. Eu tô falando de um movimento aí mais parecido com varejo, mas é, numa venda complexa, numa venda B2B, é a mesma coisa. Né? Você Sim. está numa call, você está conversando e tal, pô, não tem essa informação, vou ver aqui, né? Conversa com o supervisor ali do lado, né? Ou faz uma call com 3 pessoas, não tem problema nenhum, né? Faz um Zoom ali, sala com 3 Inclusive, pessoas. inclusive, dando uma dica, né? Eu participei de uma reunião essa semana, e por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui. Você pode, na venda complexa, né, na venda consultiva, como o ciclo de vendas é maior, você pode envolver esse novo vendedor no teu processo, principalmente se esse mentor, né, se esse guia aí que é um profissional mais experiente e tá tutorando, tá sendo tutor de um novo vendedor, então ele faz primeiro a call com o cliente completo, depois ele pode fazer o processo completo, dependendo da empresa, e aí, aos poucos, você vai passando partes do processo comercial para esse vendedor. Então, essa reunião que eu participei de uma empresa SaaS de BI, né, de módulos de BI, o vendedor tocou, só que na hora de apresentar a empresa, apresentar programa de parceria e tudo mais, entrou a vendedora júnior ali para desenvolver. Aí eu percebi, lógico, fiz umas perguntas um pouco mais difíceis, aí eu percebi aqui o O tutor mentor entrava, ajudava. o mentor Uhum. entrava, respondia e saía, assim, uma call, tá, gente? Online, assim, no Zoom, tal, rolando super bem. Cara, se você tá atendendo o cliente pessoalmente, né? É aquela hora Mesma que coisa. você. Mesma coisa, você vai para trás, deixa a pessoa se desenvolver, você percebe que ela tá em apuros, você chega. E Dani, vamos ser sinceros, essa é a melhor forma de aprender, né, cara? É Quando lógico, você vê você. outra pessoa fazendo. Isso, Né? isso mesmo. A gente se sente muito mais seguro, primeiro, quando eu tenho alguém que vai me salvar, né? Eu não Uhum. tô sozinho, né? É aquela coisa, né? Vamos pra guerra, vamos, tossa a espingarda e tipo É chuta o pra cara lá do que você avião atira, sozinho, vai. né? Chuta o cara do avião sozinho, né? Então assim, não, pô, tô no meio, tem gente, tem gente na retaguarda, né? Tem gente me dando Hum. cobertura, se eu precisar de alguma coisa eu grito, enfim. Não tá largado, né? Porque existem empresas que realmente entrou, tá aqui, camiseta, né? Um abraço, né? Crachá, quando muito. Uniforme velho do cara que foi mandado embora e pau na máquina, mano. Se vira, traz dinheiro no final do dia aí. E daí, como que você quer que eu traga dinheiro? Né? Exato, Não, cara. não existe. A não ser que você pegue um cara que já é do ramo, né? Já está acostumado a vender, já conhece mercado, já conhece produto, mas mesmo assim esse cara não sabe o sistema, não sabe como é que é a entrega, não sabe procedimentos Uhum. internos, não sabe burocracia, sempre vai precisar de um pouquinho de ajuda, né? Não custa, né? Pegar na mão do cara para fazer ele performar um pouquinho mais rápido, que vai ser bom para todo mundo. Show de bola, Dani. É isso aí. Cara, tenho certeza que quem tá nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube tá tirando muito valor desse nosso bate-papo. E olha só, cara, antes de eu avançar para a próxima pergunta aqui que a gente preparou, eu quero convidar o amigo ouvinte a conhecer os outros programas
da nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção. Nosso primeiro programa a gente falou de recrutamento e seleção de vendedores, né, quais são os desafios de se montar uma equipe comercial, um programa mais abrangente. Depois a gente foi para perfil de vendedor ideal. Como é que a gente pode ser mais assertivo na contratação do vendedor? Terceiro episódio fala sobre as diferenças, os diferentes perfis de vendedor. Hunter, Closer ou Farmer. Qual que é o melhor para minha equipe comercial? Fomos para a entrevista de vendedor. Até agora, o episódio mais assistido, mais ouvido da nossa trilha especial. Estamos fechando este projeto com o ramp-up do vendedor. Lembrando que este conteúdo, além de estar disponível em áudio no Spotify e em vídeo no YouTube, também está disponível em forma de material rico. Disponível também em um e-book exclusivo para você poder baixar e estudar, para você poder aplicar isso no teu negócio, na tua empresa. Então é só você acessar o link que está na descrição desse episódio para ter acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você está assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube, já aproveita para curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, porque quanto mais a gente trocar ideias, mais a gente vai crescer. Se você está ouvindo a versão de áudio no Spotify, não esqueça de assinar. Aperta o botãozinho lá, assinar no Spotify, porque sempre que rolar episódios novos, você vai ser notificado e vai poder ouvir em primeira mão. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, né? Vamos colocar em prática as coisas que a gente está trazendo aqui, né? Como a gente conversou, né? Não precisa ser uma empresa gigantesca para ter um processo de recrutamento e seleção estruturado, bem desenhadinho e que faça o candidato, né, que foi contratado performar mais rápido, né? É um processo simples que você pode fazer, não precisa ser nada glamuroso e tal, né? Mas você conseguindo entregar esse mínimo, né, faz uma diferença importante aí, tanto para o candidato quanto para o resultado que ele traz para a empresa. E lembre-se, tá? Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, caso você queira optar por terceirizar esta atividade de recrutar e selecionar super vendedores, eu quero que você conte com a nossa empresa, aqui com os super vendedores que está patrocinando este episódio do Papo de Vendedor. Nós somos uma consultoria especializada em recrutamento, seleção e treinamento de forças de vendas. Então, no mesmo link que você vai conhecer aqui este material, você pode entrar em contato, agendar uma reunião comigo, com o Daniel, com o nosso time, para a gente poder construir junto o teu ramp-up, construir junto o teu processo de recrutamento e seleção, desenhar o teu perfil de vendedor ideal, enfim, desenhar esse projeto completo para o sucesso da tua empresa. Tamo junto? E olha só, Dani, partindo aqui, eu quero fazer uma provocação. Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu posso fazer num episódio de recrutamento e seleção aqui, desse episódio bônus. Que é o seguinte, vamos imaginar que um profissional de vendas, um vendedor ou uma vendedora clicou no nosso episódio aqui, deu play, né? Ele não sabia que era de recrutamento e seleção, mas ele tá ouvindo, tá aqui com a gente, tá firme e forte. Ele é um guerreiro que tá com a gente aqui. Vamos imaginar que ele foi contratado numa empresa, ele tá começando agora a atividade dele numa empresa. E essa empresa não tem nada estruturado. Como é que ele pode se preparar mais, ou como é que ele pode se preparar melhor para essa atividade comercial? Vamos lá, eu acho que fazer um estudo, né, fazer uma primeira semana de preparação, né, afiar machado antes de sair dando bordoada, né, é fundamental, né? Então, conversa com a pessoa que te contratou, né, e pede ajuda, né? Não tem o processo estruturado de ajuda, não tem aquela coisa formal de essa pessoa precisa de ajuda, vamos ajudar ela. Então eu preciso levantar minha mão. Eu preciso falar assim, cara, eu acabei de entrar, né? Você me contratou semana passada. Eu queria entender melhor os processos. Eu queria desenhar aqui, se alguém tiver aí uma hora e meia para conversar comigo, eu tenho algumas perguntas que eu já fiz aqui, né, que eu gostaria de saber as respostas para eu começar a me planejar, né, para eu começar a entender o que eu preciso fazer. E quero saber com quem eu posso tirar as minhas dúvidas, né, a respeito de objeção, de produto, de pitch comercial. Tem alguma coisa
de treinamento que vocês já fizeram, que deixou algum tipo de material? Posso olhar isso, né? O que eu posso fazer para aumentar a minha velocidade de performance, né? Se você estivesse entrando no meu lugar, né, o que você faria? Né, joga essa bucha pro cara que te contratou, né, ou pro seu gestor, ou pro seu supervisor, ou pro dono da empresa, né? Acabei de entrar, né? Quero dar o meu melhor e eu gostaria de saber qual é o melhor caminho, né? Se você estivesse entrando no meu lugar, você faria o quê? Né? Cola no João, faz umas visitas com o João, pede para visitar tal empresa junto com fulano, o trabalho que ele faz ali é super legal, você precisa entender os clientes mais ou menos desse jeito, e faz o que eles falaram. Né? Ouve a voz da experiência, né? Sempre vai ter ali, se você conversar com a pessoa que te contratou de fato, né, o interesse dela que você performe é alto também, né? A pessoa te colocou para dentro querendo que você dê resultado, né? Você precisa compartilhar com essa pessoa que você quer dar resultado, né? E que se alguém te der o caminho das pedras, você consegue fazer isso mais rápido, né? Do que fazer por tentativa e erro, né? O grande lance é você entender rápido o que dá resultado dentro dessa empresa, o que não dá resultado dentro dessa empresa e aprender com o erro de outras pessoas, né? Para você não ter que errar. Se você tiver que errar para aprender tudo, seus primeiros meses vão ser uma catástrofe, né? Você vai fazer reunião com o nego que você não devia, você vai fazer pitch errado, você vai contornar objeção do jeito errado, você vai bater na porta de pessoas erradas, você vai vender com preço errado, você vai fazer um monte de coisa, né? E vai aprender, só que talvez seja tarde demais, né? Talvez já esteja perto do seu período de experiência vencendo ali. Então, se você pede ajuda, né? E uma ajuda do tipo, não é, porra, faz para mim, né? É assim, ó, eu quero trazer resultado, né? Para eu conseguir fazer e acelerar do jeito que eu quero, eu preciso que você me aponte o caminho, né? Eu tô louco para sair correndo, mas eu quero estar virado pro lado certo, né? Então essa pessoa ela vai entender, pô, o cara tá com vontade, né? Preciso ajudar ele a correr para o caminho certo, né? Então, essas dicas que o pessoal vai dar, né? Do tipo, vai almoçar um dia com fulano, vai em tal cliente nosso junto com outro vendedor, né? Vamos almoçar junto, pega esse material aqui, dá uma lida, tem um livro legal que a gente lê, todo mundo aqui leu, né? Essas coisas que vão fazer você se integrar um pouquinho melhor, né? Conhecer um pouquinho da equipe e entender as boas práticas, né? Pitch comercial, cliente ideal. Às vezes essas coisas não estão desenhadas, né? Ninguém vai te dar o pitch, né? Ninguém vai te falar qual que é o perfil de cliente ideal. Porque às vezes isso não é formal, né? Então, prepara uma listinha de coisas, né? Pede 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da quantidade de coisa que você tem para perguntar, né? Só que não desperdiça o tempo do cara, né? Você tá falando com o dono da empresa, tá falando com o seu gerente comercial, você não pode empatar o dia do cara, né? Então, já venha com as coisas formatadas, venha com tudo anotado, pronto para escrever, né? Traga seu computador, fala pro cara, não, entra aqui comigo, vamos fazer rapidinho. Tudo que você conseguir acelerar de aprendizado, né? Para você conseguir começar a correr, vai ser bem-vindo, né? Aí você está fazendo o seu próprio ramp-up, né? Você está tentando antecipar as suas próprias dificuldades, né? E querer entender, né? Melhores práticas e que erros que eu não tenho que cometer, né? Aprender com o erro do outro, ao invés de ter que cometer o erro para aprender a lição. Agora eu quero deixar um disclaimer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tá? E tanto faz se você é o vendedor que está consumindo esse conteúdo sobre ramp up ou se você é o gestor, o dono da empresa e está aprendendo a desenvolver o seu ramp up, tá? Muito cuidado, mas muito cuidado com quem você vai interagir dentro da empresa, ok? E essa era aquela dica que eu comentei no início do episódio. Quando você é gestor e você traz um vendedor novo, fica de olho com quem ele interage, tá? Se você percebe que ele está muito próximo das pessoas que na tua visão, na visão científica, na visão da gestão moderna, são profissionais de baixa performance ou estão em baixa performance, não deixa ele colar nessas pessoas. Não deixa ele almoçar com essas pessoas que nem o Dani muito bem disse agora há pouco. Cuida para que ele possa estar com quem é top performance, com quem é top 3, top 5, porque se ele andar com esta galera,
a chance dele chegar mais próximo desse nível é muito grande, tá? Então você tem que ficar ligado e sempre que possível, óbvio que você não vai chegar e vai falar assim, viu, não ande com o Daniel não, que o Daniel é tranqueira. Não, não é isso que eu tô falando, né, Dani? Pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, entre, fala assim, olha, o Daniel, eu sei que você começou agora, cara, olha, um dos nossos melhores vendedores aqui, ó, é o Pedro. Bate um papo com o Pedro aqui hoje e tal, conversa com ele, e amanhã conversa agora com a Raquel. A Raquel é uma baita vendedora também. Quer dizer, você não vai falar de quem ele não deve falar, mas você vai guiar ele para com quem ele deve falar. E você que está me ouvindo aqui, que é o vendedor, é a vendedora, né? Meu, você pela conversa você sabe. Se você vai no ambiente, tem lá 3 pessoas no café e os caras estão metendo o pau no gerente, você fala, eu achei que era o banheiro, era aqui. E você vira as costas e sai do ambiente para você não se contaminar, né, Dani? Que essas coisas elas acabam nos contaminando, elas acabam ativando o nosso lado reclamador. Todo mundo tem esse lado que quer reclamar, que quer encontrar culpado, né? É um lado mais mimimi, vamos colocar assim, né, Dani? E quando a gente encontra, o mais rápido possível, bloqueie esse lado. Porque esse seu lado, infelizmente, esse lado que terceiriza a culpa, porque eu não tenho sorte, porque o mercado virou, porque, meu, sempre que eu puxo uma ligação, nunca é um cliente bom. Já ouviu essa, Dani? Eu sempre É, puxo, mas quando é cliente bom, o Serginho pega primeiro. Quer dizer, pô, será? o Será que Serginho é tá animado, né? O Serginho tá animado. Qualquer cliente ele vai agradecer ele tá ligando, né? isso, Então, cara? a Será diferença que é é esse mérito? tipo de comportamento. É. Exato, E cara, assim, digo exato. mais, né? Além de você instruir as pessoas, né? Não é dizer com quem ela deve andar, né? Mas no primeiro dia, esse cara tá perdido. Né? Se você não tem um processo de padrinho, lógico que você não vai instruir uma pessoa que reclama da empresa para ser padrinho dos outros, né? Você vai Uhum. pegar o cara que é sociável, o cara que é bacana, que é alto astral, que performa, que consegue ajudar, né? Agora, beleza, não tenho padrinhos, né? A empresa é pequena, não tem esse negócio, né? Ok, mas ajuda esse cara a começar a vibrar na frequência certa, né? Ao invés de falar assim, ó, cara, sabe, Pedro é um dos top 3, né? Veja com ele se você consegue bater um papo com ele qualquer hora. No primeiro dia eu não tenho nem coragem de falar com o Pedro direito. Eu não sei nem como puxar papo com o Pedro, né? Então você como dono da empresa, como gerente, qualquer coisa, passa na mesa do Pedro e fala, Pedro, chega aí, vamos tomar um café, cola aqui, né? Ô, Leandro, vem aqui também, não sei o quê. Pá. Junta os três. Pedro, esse aqui é o Leandro, acabou de entrar na empresa aí e tal. Veio com gás, tá querendo, né, chegar para somar com o time e tal. Né, começa a tomar o café com os dois, faz, viu, vamos almoçar nós três hoje. E vai vocês três almoçar. Boa. Né? Ou fala Isso. pro Pedro, paga um almoço pro Leandro aí, eu pago pra vocês, né? Restaurante da Legal, legal. empresa, restaurante ali do lado. Faça você o link, cara. Da mesma forma como a gente pede indicação para as pessoas, faça você a triangulação, né? Faz o Leandro almoçar com o Pedro, né? E aí, automaticamente, amanhã, o Pedro vai almoçar hoje, trouxe marmita, como é que vai ser, né? Pô, vou atender um cliente, pô, posso ir com você? Dá um jeito, né? O vendedor tem que saber dar um jeito, né? Ele vai, Isso. ele vai precisar, né, prospectar cliente, né? Prospectar um colega de trabalho ali é facinho, né? Uhum. Mas faça a interação das pessoas, né? A integração é para isso, né? A integração é para Boa. integrar a pessoa na empresa. Se a sua empresa é pequena, é só se apresentar 2 pessoas que são bacanas, né, para esse novo funcionário. E ele já se integrou no grupo, né? Se ele tiver qualquer dúvida ali, aquele pequeno grupinho vai conseguir resolver os problemas e a vida desse novo vendedor aí. Perfeito, Dani, perfeito. Baita episódio aqui do Papo de Vendedor. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, tá tirando muito proveito dessas dicas, dessas orientações, desses insights que a gente está promovendo aqui nesse nosso encontro. Cara, eu queria que você desse as suas considerações finais. Vamos lá. A gente precisa fazer com que o vendedor traga resultado, né? A gente precisa que esse cara comece a performar rápido, para eu não ter que fazer o processo de recrutamento e seleção de novo, para não gastar mais 3 meses treinando a pessoa de novo. Tem muita gente que fala, putz, teve que trocar o vendedor, gastamos tempo, tive que treinar. Para e pensa. Você teve que treinar esse cara, ele está saindo justamente porque você não treinou, né? Hum,
Porque muitas vezes o que eu vejo acontecer é o contrário, né? Eu dei, dei uma responsabilidade pro cara e deixei ele se virar sozinho, né? O cara obviamente não performou, porque ele não teve apoio nenhum da empresa, né? Se eu quero que eu contrato o cara para cortar uma árvore e eu não dou um serrote para ele, eu não dou um machado para ele, né? Eu não falo para ele onde que fica as árvores que eu quero que ele corte, ele fica completamente perdido, obviamente, né? Agora, se esse cara entra, você fala assim, cara, aqui a gente corta a árvore, tá? A gente prefere machado do que serrote, tá aqui o seu machado, tá? Tá vendo aquelas árvores ali? Vai ali, tem 2 caras ali, pergunta para eles como é que tem que fazer, né? Vai lá e corta. Porra, ficou 1000 vezes mais fácil, né? Eu dei as ferramentas na mão do cara, eu falei o que é melhor ele fazer. Esse caminho a gente não gosta, né? É aquelas árvores ali que é para cortar, não é aquele bosque torto ali. Então, ajuda o cara, né? Não custa nada, né? Você lembra que você está contratando um cara para fazer parte da sua empresa. Se você deixa a pessoa perdida, ela vai cometer um monte de erro. E não é por má vontade dele. Ninguém está afim de entrar numa empresa para queimar o filme. Todo mundo entra na empresa com esperança de, poxa, né? Entrei na empresa, estava desempregado, ou pior, né? Saí de uma empresa que eu estava performando porque me falaram que aqui era legal, né? Eu troquei o certo pelo duvidoso e o duvidoso era duvidoso pra caramba, né? Não sei, só tenho dúvida aqui dentro, né? Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Olha com um pouco de carinho para a pessoa que você está contratando e ajuda ela, né? Porque quanto mais você der suporte para essa pessoa, quanto mais você der ferramenta para essa pessoa, né? Teve um episódio que a gente gravou de roleplay com o Tadeu. Cara, faz roleplay com esse cara. Faz ele errar num lugar seguro antes dele ir para cliente. Se ele erra em cliente, ele Todo tá mundo queimando o filme da perde. empresa. Ele tá queimando o filme da empresa. Exatamente. Ele tá com o seu uniforme, cara. Né? A mesma coisa você contratar uma pessoa, né, andando na rua e colocar como titular do time de futebol e não treinar a pessoa junto. Né? Nunca vai funcionar aquela pessoa no time. Né? Uhum. Então, tenha carinho pela sua empresa. Né? E faz o negócio direito. A contratação ela não termina quando você contrata o cara e fala assim, amanhã você começa 8 horas, vem aí. A contratação termina quando o cara tá apto a trabalhar. Se ele não tá apto a trabalhar, eu só coloquei um cara para dentro, né? Mas como que eu vou garantir que ele entregue o que eu preciso? Né? E não dá para pôr a culpa no RH de contratou errado, não dá para botar a culpa toda no candidato. Pô, o cara na entrevista falou que sabia fazer, não sei o quê. Cara, ele podia fazer, né? Se ele tivesse as ferramentas, se ele soubesse o caminho das pedras, se alguém falasse para ele, né? O que esperam dele. No mínimo que a gente pode falar é o que a gente espera da pessoa, né? Então, o processo de recrutamento e seleção termina no final dos 3 meses de experiência com uma avaliação de desempenho, né? E a gente precisa olhar para Perfeito. essa avaliação de desempenho de forma 360, né? Esse cara, a gente vai avaliar o desempenho dele e ele vai avaliar o desempenho do gestor, né? Por exemplo, Perfeito. né? Do tipo, cara, durante 3 meses meu gestor nunca veio, né, conversar comigo. Ele estava o tempo inteiro correndo. Nunca conseguiu fazer uma reunião comigo, nunca fez um roleplay comigo, nunca consegui tirar dúvida com ele. De quem que foi mal avaliado? O vendedor que entrou, lógico, porque não performou, mas não é ele o problema. Né? Perfeito. Todo mundo que entrar vai rodar. Quantas vezes eu já vi empresa que contratava e dava turnover em 3 meses, perdia o time inteiro quase. O problema não Nossa. está no recrutamento e seleção. Né? O problema está na integração, no ramp-up, no suporte, no gerente, né? Nem sempre as coisas são simplesmente o que parece, né? É fácil botar a culpa no cara que entrou, mas a gente não deu o mínimo necessário para esse cara performar, né? A gente pode contratar o melhor cara do mundo, né? Se ele não tiver telefone, não tiver Não computador vai para vender. trabalhar, não tem como esse cara fazer milagre, né? Ele é vendedor, né? Não é milagreiro. Então a gente precisa fazer o meia-culpa, né? O que a empresa deveria ter feito, né? E Perfeito. muitas vezes é mais fácil terceirizar a culpa, né? E aí fica contratando, né? Cada 4 meses troca a equipe inteira. Perfeito, Dani. E a gente, como gestor, como dono da empresa, né, como diretor comercial, como líder,
a gente precisa assumir a autorresponsabilidade por fazer o ramp-up, por guiar esses novos integrantes do nosso time, por cuidar deles, por amparar, por ajudar a vender. Prefiro que o gestor ele se dedique mais com quem acabou de entrar do que ele fique se dedicando com quem está há mais tempo. Porque quem está há mais tempo já teve chance de alcançar alta performance. Né? Então, cuida bem de muitas vezes quem o gestor está apagando incêndio, né? O Isso. gestor, muitas vezes, ele não tem tempo para dar atenção para o vendedor novo, porque ele está apagando incêndio das Exato. coisas dos vendedores que sobraram na empresa, né? E que também não tiveram suporte e estão fazendo coisa errada. Né? Daí você fica apagando incêndio, tendo que vender também, ao invés de só fazer gestão, porque o time atual também não teve o preparo necessário para não deixar a coisa pegando fogo. Né? Se fizesse um treinamento direitinho, desenhar os processos e tal, não tem tanto incêndio para apagar. Né? E aí o gestor teria tempo para fazer as coisas estratégicas, para fazer integração, para fazer o ramp-up do vendedor novo. E daí tem uma frase que eu gosto, né? Que se o vendedor não está performando, mas tem vontade de estar performando, a culpa não é dele. Muito tem bom, o cara que não quer performar. Tem o cara que não quer performar. Né? Tem o cara que ele é meio preguiçoso. Né? Roda presa, roda presa. Ele é zoninha de conforto, né? Tá com o freio de mão puxado. Esse cara, tipo, né? Não, amassa barro. Tipo, né, mimimi, reclama de cliente e tal. Esse cara, beleza, ele não vai performar em lugar nenhum, né? Mas o cara que ele tá incomodado por não estar performando, a culpa não é dele, cara. Se ele tá incomodado por não estar performando, alguém precisaria dar suporte para esse cara performar. Porque ele tem o mais importante, que é vontade. Agora, se ele tem fome, mas não tem faca, e não tem queijo, não tem o que fazer. Né? Se o cara tá com faca e queijo na mão e não tem fome, também não tem o que fazer. Só que se o cara tá com fome, a empresa tem que prover o que ele precisa. Né? Aí se o cara não tem fome, manda embora e contrata alguém com fome. Aí é o caminho. Mas a gente precisa olhar se a culpa desse cara não performar é da empresa ou se a culpa desse cara não performar é dele. Se a culpa é da empresa, não adianta você contratar outro cara no lugar. Perfeito. Mantém esse cara, né? Não performou, passou o período de experiência, vamos tentar salvar o cara no quarto mês. Falei, mas não adianta pessoal, mandar embora e colocar outro no lugar, né? Porque também não vai performar. Eu não falei, pessoal, que esse homem tá que tá hoje, cara. O monstro saiu da jaula, tá entregando muito. Dani, que episódio sensacional, cara. Obrigado pelo teu conteúdo, irmão. É isso aí, cara. Brigadão. Finalizamos aí a nossa trilha especial, 5 episódios de recrutamento e seleção, tudo que você precisa entender, né? Todos os passos aí para conseguir montar um time, para conseguir fazer uma contratação assertiva. Contem com a gente, né? Se vocês quiserem a nossa ajuda, entre em contato, né? Você vai lidar com nós mesmos, né? Vai falar com o Daniel, vai falar com o Leandro. E a gente pode te ajudar aí a fazer esse trabalho que estamos conversando aqui. É ou não é, Leandro? Exatamente, Dani. A gente não pode esquecer que quando a gente faz esse trabalho profissionalmente para as empresas, são vendedores contratando outros vendedores. A gente tem um método exclusivo, tem a ferramenta de assessment, o Cevat Sales, do nosso querido Daniel, nos apoiando, né? Lidando com a parte comportamental, lidando com a parte técnica e entregando os melhores candidatos aí para o seu time de vendas. Olha só, faço de novo o disclaimer para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube ou assinar no Spotify para você receber os nossos próximos episódios. Semana que vem tem episódio novo do Papo de Vendedor. Eu e Daniel Mestre recebendo um convidado super especial para falar de um tema pertinente à nossa profissão. Certo, Dani? É isso aí. Críticas, sugestões, xingamentos, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, @supervendedores, manda sugestão de pauta, manda sugestão de convidado, manda pergunta se você participa quiser, com a gente. Exato, se você quiser que a gente continue essa trilha especial de recrutamento e seleção, você vai ter que me pedir lá no Instagram, você vai ter que mandar mensagem pra gente lá, falando, continua tal, porque a princípio foram 5 episódios sobre os 5 principais temas, mas sempre tem coisa pra gente derivar e falar, né, Dani? É isso aí. Até o próximo episódio então, pessoal.
Valeu, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. Estaremos juntos daqui uma semana. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!